Queridos, vamos ler a palavra do Senhor, amém? Vamos ficar em pé, porque esse texto que eu vou ler é o texto do louvor que nós adoramos ao Senhor, e eu preciso que toda a igreja fique em pé. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou ler todo o capítulo, na verdade são quantos versos? Deixa-me ver, 17, deixa eu ver, ao todo, 14, são 14 versículos. Então, nós vamos fazer uma leitura responsiva. Eu leio o primeiro versículo e vocês leem o seguinte, ok? Toda a igreja, hein? Esse capítulo da Bíblia, irmãos, é um capítulo muito importante, não que os outros não sejam, tá bom? Quando a gente fala assim, não é que a gente está dizendo que os outros capítulos não são importantes, mas ele é um divisor de águas na nossa história, ok? Então nós vamos fazer uma leitura responsiva, vai estar aqui no telão. Então eu vou ler o primeiro versículo e vocês leem o seguinte, Apocalipse capítulo 5, não falei não? Vocês estão devagar, hein? Eu falo, vocês não escutam? Está difícil desse jeito, não é não, Luan? Vamos lá? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Ora, nem mesmo no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Olha aí, coisa linda. E entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Aleluia. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Todos juntos, bem forte. Você pode aplaudir a Jesus?
Pai, obrigado por deixar registrado, Senhor, essa história. Obrigado, Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá, que venceu como cordeiro. Deus querido, obrigado pelo privilégio de estar nessa igreja e ter a oportunidade de ministrar aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, Pai. Que o Teu Espírito tenha a liberdade de manifestar sobre essa igreja, sobre aqueles que nos assistem nas redes sociais. Que o Teu Espírito, ó Deus, continue invadindo essa casa, a casa dos Teus filhos que aqui estão. Que a Tua palavra continue sendo verdade e realidade nas nossas casas, nas casas dos que nos assistem, para a glória e honra do Teu nome, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Se assente, por favor. Queridos, essa palavra o Senhor tem me constrangido acerca dela. Eu não vou ministrar teologicamente sobre essa palavra, demandaria tempo, mas eu quero falar sobre pontos importantes desta palavra, que eu quero estar trazendo essa realidade para as nossas casas. Então eu quero, na verdade, olhar para esse texto, conforme o Senhor colocou no meu coração. Estou visualizando algumas cenas que me impressionam, algumas cenas que me chamam a atenção. João, nessa ilha de Patmos, ele foi levado ao trono do Senhor. E desde o primeiro momento que ele se depara com o que acontece nos céus, ele fica impressionado a todo tempo do que ele está vendo. Aquilo é surreal para ele. Aquilo é além da sua imaginação humana. Ele não consegue discernir e ele fica maravilhado. Em determinados momentos há temor no seu coração. Em determinados momentos há medo no seu coração. Mas eu quero dar luz a esse texto, de acordo com o que o Senhor falou no meu coração. Quando eu ouvi esse louvor a primeira vez domingo passado, o Senhor foi dando diante dos meus olhos. Eu não tive uma visão, mas era como se eu estivesse enxergando. Não sei se é porque eu gosto de ler a Bíblia, os irmãos sabem, e gosto de tentar enxergar o que está acontecendo na minha mente pequena, na minha mente que é limitada. Eu tento visualizar o que está sendo apresentado. Mas enquanto ouvia esse louvor, eu me lembrei já, porque esse louvor está dentro dessa passagem do livro de Apocalipse, capítulo 5, que é conhecida por muitos de nós. Talvez alguns, passam desapercebido, mas essa história, ela me chama a atenção a todo tempo, porque a primeira coisa que me espanta aqui nesse texto, é que João, ele está no altar do Senhor, e ele está ouvindo uma pergunta, a um anjo forte, grande, e ele está bradando no trono de Deus, diante do trono de Deus, e ele está dizendo: quem é digno de abrir o livro, e também de desatar os selos? Observe que a história diz que esse livro, ele é escrito por dentro e por fora, e sabe o que me impressiona? Que não é uma pergunta qualquer, não é uma pergunta por conhecimento, não é uma pergunta sobre força, não é uma pergunta sobre fama, não é uma pergunta sobre quem tem nome, quem tem história, quem tem posição. Não, a pergunta não é sobre isso, é uma pergunta sobre dignidade, porque ele está dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? A Bíblia está dizendo que há esse livro, e esse livro, a Bíblia diz que ele está na mão direita daquele que está sentado num trono de glória. Guarde isso, escrito tanto por dentro quanto por fora, é o que a Bíblia está falando. E a Bíblia está dizendo que um anjo forte, olha a descrição do que a Bíblia está dizendo, e esse anjo, ele brada: quem poderá abrir esse livro? Mas sabe o que me impressiona na leitura desse texto também? É que João está no trono de glória, ele vê esse cenário, ele ouve
o anjo bradando diante do trono de Deus, e esse livro, ele está na mão direita de Deus. E sabe o que acontece? A Bíblia deixa claro, João está chorando. Chorando num ambiente onde a glória reina. Chorando num ambiente onde o poder de Deus está sendo manifestado. Mas ele chora porque há uma pergunta dentro dele. Ele chora porque há um questionamento de uma pergunta que ele está ouvindo. Hoje eu quero pensar sobre isso. E esse texto não parece, mas ele se relaciona muito bem com o tema que nós estamos vivendo ao longo desse mês. Sobre família, minha casa, e você vai ouvir. Quando Cristo, irmãos, a história vai se desenrolando, e eu vou entrar ela por mais detalhes. É interessante, quando Cristo é entronizado, você percebe-se que a adoração, na parte do meio para final, é descrito que eles começaram a adorar ao Senhor. Por quê? Porque achou-se uma pessoa que era digno de abrir o livro e desatar os selos. Essa pergunta, irmãos, porque o céu, quando há essa pergunta, a Bíblia está dizendo que há um silêncio, porque houve uma pergunta. Há um silêncio no céu, porque houve uma pergunta. Observe que a adoração vem depois, quando aquele que é digno de abrir, ele abre, mas tem todo um contexto para ele abrir esse livro. E essa pergunta, irmãos, não vai revelar a fraqueza de Deus. Essa pergunta, o propósito dela, não é revelar a fraqueza de Deus, porque em Deus não há fraqueza, e nós sabemos disso. Mas essa pergunta vai revelar a insuficiência do homem. Então, enquanto lia esse texto, já no domingo passado, eu falei à igreja, o Senhor foi me dando, e eu comecei a pensar um pouco sobre esse texto. Quando brada dos céus, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Nós estamos falando de um homem que ele foi levado até o trono de Deus, e ele, dentro dele há perguntas, há dúvidas e há questionamentos também, mas ele ouve uma pergunta. Então eu penso comigo, talvez poderia pensar na cabeça desse homem, quem é digno? Ele, como um bom judeu, conhecedor da Torá, conhecedor das Sagradas Escrituras, talvez João pudesse pensar que o primeiro homem poderia abrir o livro. Talvez rapidamente ali, ele poderia pensar em Adão. Não, quem sabe Adão pode abrir o livro da Bíblia. Afinal, Adão foi o primeiro homem. Adão foi o primeiro homem que Deus formou do barro da terra, soprou em suas narinas sobre o Espírito. Afinal, Adão era o homem que todos os dias conversava frente a frente com Deus, todos os dias, no virar do dia. Adão ouviu a voz de Deus de várias maneiras. Talvez esse homem possa ser digno de abrir o livro. Mas quando eu olho para a história, eu vejo que a mão que tocou no fruto proibido e comeu, esse homem não pode abrir o livro e nem desatar os selos. Talvez nós seguimos um pouco mais. Vamos pensar então, talvez acerca de Noé. Afinal, Noé, num tempo de corrupção, num tempo de perversidade, num tempo onde a população se perdeu de uma tal forma que Deus falou assim: vou acabar com tudo, vou destruir tudo. Mas Deus olhou para Noé e viu em Noé um homem que poderia salvar quem acreditasse na sua mensagem. E Noé então constrói a arca. Você imagina Noé construindo a arca todos os dias? Você imagina o relacionamento de Deus que Noé tinha com o Senhor? Aonde
ele vai trabalhar na madeira, vai com sabedoria, juntamente com seus filhos. Afinal, Noé construiu a arca, Noé preservou a sua casa, que é o mais lindo. Noé conseguiu colocar dentro da arca a sua casa, os seus filhos, sua esposa e suas noras. O homem que sobreviveu o dilúvio, ele também não era digno de abrir o livro. Porque Noé, ele se esqueceu por um tempo de quem era Deus. Porque ele plantou uma vinha, ele fez vinho e se embebedou dela. Então passe Noé. Noé agora não pode abrir o livro. Talvez nós poderíamos pensar em Moisés, que para mim foi um dos maiores líderes que existiu na face da terra. Moisés foi um homem que teve 3 períodos na sua vida: 40 no Egito, 40 no deserto e 40 levando o povo para a terra Canaã. Noé era um homem bondoso. Noé era um homem que evitava a confusão. Talvez, falei Noé, mas é Moisés. Porque Moisés enfrentou o faraó. Moisés levou o povo a resgatar a aliança que havia com Deus. Moisés foi esse homem. Moisés foi levantado por Deus lá no deserto. Moisés, eu tenho um particular contigo, eu tenho uma missão para você. Moisés era um homem usado por Deus, sim. Moisés era um homem separado por Deus, sim. Mas infelizmente, Moisés não era digno de abrir o livro. Pois muito bem, vamos pensar então num homem que era segundo o coração de Deus, Davi, o melhor rei de Israel, o melhor rei que resgatou a adoração ao Senhor, que trouxe a arca da aliança para o templo do Senhor, um homem que mudou a liturgia do tabernáculo, porque vocês sabem, há 3 momentos de adoração no povo de Israel. Há o período do tabernáculo, onde Deus foi discriminando sobre as medidas de como deveria ser o tabernáculo. Há o tabernáculo de Davi e também há o templo de Salomão, uma das belezas do mundo. Quando foi consagrado ao Senhor, a glória de Deus encheu aquele lugar de tal forma que nem mesmo os sacerdotes conseguiam concluir o sacrifício, de tal forma que a adoração veio sobre essa casa. Mas quando Jesus vai falar, sabe qual é o modelo que Deus ele faz lembrar? É o modelo de Davi. Porque Davi, ele quando vai resgatar a arca da aliança e trazer para o templo, Davi, ele levanta então os levitas, dividem em 3 turnos. E eles estão em volta da arca. Não há mais agora o linho fino protegendo a arca, mas há levitas adorando ao Senhor 24 horas. Deixa eu lhe dizer, nós ouvimos esse louvor, como nós somos gratos a Deus pela vida de vocês. Quero aqui louvar a Deus pela vida do líder, o líder Samuel, que tem conduzido esse ministério, e todos que têm servido com alegria. Irmãos, é gostoso, dá vontade de a gente continuar mais aqui adorando. Você imagina isso aí, 24 horas, 24 horas. Davi era um homem usado por Deus, sim, mas Davi, infelizmente, Davi não era um homem digno de abrir o livro. O que a história está querendo dizer, irmãos, é que homens importantes existiram. A história está nos dizendo que homens marcaram a sua geração. Eles existiram. Assim como você tem marcado também a sua geração, do seu jeito, você tem marcado. Homens ungidos existiram. Mas homens dignos de abrir o livro, nenhum foi achado digno. E isso é forte demais, irmão. Sabe por quê? Porque isso vai mostrar que a nossa esperança, a tua esperança não está na sua influência, a sua esperança não está no seu poder financeiro, a sua influência não está no cargo que você ocupa,
a sua influência não está na empresa que você tem, mas a sua esperança, a nossa esperança está em Cristo Jesus. Isso é lindo demais. E o texto vai dizer bem claro isso. Mas agora guarde bem, por que então existe essa pergunta? Por que ela é tão importante? Porque enquanto não aparece alguém digno de abrir o livro, João está chorando. E quantas vezes você tem chorado? Quantas vezes você tem vivido as suas lutas e você tem chorado? Enquanto Jesus, o homem que teve que vencer, e eu quero falar sobre isso. João, ele está chorando porque ele entende a gravidade do momento. Porque simplesmente há um livro, há 7 selos, mas ninguém é digno de abrir o livro. Então, quando eu olho para essa história, eu disse que esse capítulo, ele é importantíssimo como toda a Bíblia, mas também para o desenrolar da nossa história. Esse capítulo é cada vez mais uma profecia para a nossa história. Porque enquanto não aparece alguém digno de abrir o livro, a história fica travada. A história fica parada. João chora porque ele está vendo o limite da humanidade. João chora porque ele sabe que não tem ninguém. Houve homens importantes, sim. Houve homens que foram usados por Deus, sim. Houve homens separados por Deus, sim. Houve homens ungidos por Deus, sim. Mas João está chorando porque não há ninguém digno de abrir o livro. João, ele chora porque ele vê que a sua linhagem, da nação escolhida por Deus, não há ninguém capacitado, preparado para abrir o livro. Poderíamos falar de tantos personagens, mas as horas, elas avançam e não tenho porquê eu falar de tantos personagens, porque nenhum foi digno de abrir o livro. Sabe o que eu penso, irmãos, acerca da nossa vida? É que às vezes nós olhamos para a história e pensamos: se eu ganhasse tantos milhões, a minha vida estava resolvida. Nós sabemos de uma verdade: dinheiro não resolve. Nós sabemos que tem problema que influência não resolve. Tem problema que religiosidade não resolve. Tem problema que esforço humano não vai resolver. E sabe o que é importante nós pensarmos aqui? É que às vezes nós temos nos esforçado muito. Às vezes você tem se esforçado muito na sua casa. O que acontece? Não está acontecendo nada. Nada está resolvido. Tem muita gente tentando transformar a sua casa em altar do quê? De esforço humano. E eu vou ser sincero a vocês. Eu já tentei fazer isso também na minha vida. Na minha casa. Talvez você tenha, ao invés de levantar um altar de adoração, porque essa é a proposta do nosso tema no mês, o altar de adoração na nossa casa, tem muita gente tentando transformar casa em altar de esforço humano. Entenda uma coisa: houve um homem que foi digno de abrir o livro. Tem muita gente tentando produzir até mesmo a adoração com métodos. Tem muita gente que às vezes tem tentado o quê? Gerar milagre com um barulho religioso cristão. Poderia falar tantas coisas aqui, irmãos. Guarde isso no seu coração. Uma casa não vira altar porque tem aparência de fé. Talvez a tua casa possa até ter aparência de fé, mas uma casa não vira altar quando tem aparência. Uma casa não vira altar porque a família fala bonito, é bem posicionado. Você olha de longe e pensa: que família abençoada, que família perfeita. Eu me lembro na adolescência, nós tínhamos uma família
muito admirada na igreja. Família de um pastor, muito próspero financeiramente, sabe? Muito rico. Muitos filhos, tinham os filhos da mãe, filhos adotivos. Acho que tinham 7, 8 filhos. E um deles era muito meu amigo. Até hoje nós somos amigos. Hoje ele é pastor lá em Campo Grande. Mas quando de repente todos nós olhávamos para aquela família e admirávamos aquela família. A mãe com todos os seus filhos, os menorzinhos, sentadinho no banco. Às vezes dormindo no chão. Tudo quietinho em volta deles. Uma família que não deixava qualquer pessoa entrar na casa deles. Eles analisavam de quem eles eram amigos e quem eles levavam para casa. Uma família que quando nós estávamos no culto no domingo, e quando mencionava que o pastor ia pregar, nós sabíamos, vem palavra abençoada para as nossas vidas. Não menosprezando os outros, mas nós sabíamos que quando ele pegava o microfone, tinha uma palavra bonita. Falava bonito. Então, tem muita gente o quê? Tentando gerar milagre com barulho, com fogo estranho. Porque um dia, veio uma notícia muito triste, que abalou essa família. O pai, viram ele num cinema com uma amante. Aquela família se separou. Os filhos, praticamente boa parte deles, alguns deles, se perderam e alguns estão até céticos. Ele virou ateu, totalmente. Foi demitido da empresa, né? Na verdade, ele era gerente do Banco do Brasil, gerente geral de todas as unidades de Campo Grande. Ele foi mandado embora. Depois estudou, passou para auditor fiscal e conseguiu um bom emprego, mas se afastou de Deus. Sabe por quê? Porque uma casa não vira altar por aparência de fé. E nós temos que refletir sobre isso. O mês é um mês de reflexão. Uma casa não vira altar, porque às vezes na casa tem costume de igreja. Há costume de igreja dentro, mas a casa não vira altar. Uma casa vira altar quando Cristo, ele é reconhecido como o único digno dessa família. Isso faz toda a diferença. Porque quando João está chorando, irmãos, o que eu acho lindo no céu é isso. Quando João está chorando, esse choro é interrompido. Esse choro interrompe o choro de João. Por quê? Porque Deus nunca vai deixar o seu choro ser a última palavra. Se prepare. Eu creio que Deus vai derramar de uma unção sobre a sua casa. Às vezes a tua casa pode não estar vivendo o melhor momento, tem tido conflitos, tem tido lutas dentro da sua casa. O caminho é trazer Jesus para o centro. A Bíblia diz que quando João está chorando, a Bíblia diz que um dos anciãos falou para João. Olha o que um dos anciãos fala: João, não chores. João vê aquela cena e ele está chorando copiosamente. Aí um dos anciãos se apresenta a João e fala assim: João, não chora não. João olha para ele. Talvez as lágrimas começaram a parar. Por quê? João não chora. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Olha o que o ancião está dizendo. Olha o que o ancião está dizendo. Leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Preste atenção nisso aqui, irmãos.
O ancião, ele não diz não chores, porque apareceu alguém digno de abrir o livro. Não. O ancião não está dizendo isso, João, não chores, porque já apareceu alguém digno de abrir o livro. O ancião diz assim, não chores, porque ele venceu. Aleluia. Ou seja, o choro do João, do apóstolo João, vai terminar porque não é porque surgiu um homem melhor, um homem mais capacitado, mas porque apareceu um vencedor. Isso é lindo demais, irmãos. Então João olha, e é interessante no desenrolar da história, e nós lemos isso, porque o ancião fala de um leão da tribo de Judá. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Mas quando João olha, ele espera um leão, talvez em fúria, abrindo a sua boca, mostrando os dentes. Talvez João esperasse uma manifestação de força. Mas o texto nos deixa claro que quando João olha, ele vê um cordeiro. O ancião fala de um leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu. Ele é digno. E João então, ele está cada vez mais maravilhado com o que vê, enxugando as lágrimas do olho. Opa, alguém venceu. Quando ele olha, ele vê um cordeiro. Talvez João estava esperando que aquele leão se levantasse e mostrasse cada vez mais a sua imponência. Teve um vídeo que eu vi, um desses cortes, que é interessante, ver um tigrezinho, filhote, aí tipo assim, aí a pessoa falava assim, você só vai imaginar o tamanho desse tigre, quando a mãe aparece por perto. E ele está assim lá no zoológico, eu acho, e tem uma parede, e ele aparece assim um pouquinho, quando de repente atrás dele, a mãe dele chega, a mãe toda imponente, ela dá aquela olhada, pega ele e traz ele de volta. Isso é lindo demais, irmãos. Talvez João esperasse isso, mas quando João olha, ele vê um cordeiro. Mas sabe como é que está esse cordeiro? A Bíblia está dizendo, como havendo sido morto. Isso é lindo demais. Hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. Que mesa linda. Isso aqui, irmãos, não é uma fonte de água não, viu? É uma prensa de azeite. Ali tem azeite que está jorrando. Coisa linda, né? Deus abençoe, parabéns ao Ministério de Decoração da Igreja, né? Pastor Cal, missionário Elô, juntamente com a sua equipe, que faz com muito amor e carinho. Eles ficam estudando, irmão, pesquisando para toda a ceia, né? Tá trazendo algo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Aqui é uma prensa de azeite. E nós estamos aqui para celebrar a ceia, reconhecendo esse sacrifício. Porque quando o ancião está dizendo, eis aí o leão da tribo de Judá, e quando João olha, João vê um cordeiro. Sabe por quê? O leão venceu como cordeiro. Aleluia. O leão venceu como cordeiro. A glória pelo sacrifício. Você está vendo aqui o trono de glória, um pouco desenhando de como era o trono de Deus. E ele se despiu de toda a sua glória para vencer como um cordeiro. A autoridade venceu pela entrega. Ei, meu irmão, o trono não anulou a cruz. A cruz não impediu o trono. Guarde isso, Adão não pôde, Noé não pôde, Moisés não pôde, Davi não pôde, o rei Josafá, que foi lido aqui, não pôde, o profeta Isaías não pôde,
Jeremias não pôde, Obed não pôde, os homens que Deus usou na face da terra não pôde. Mas quando os homens não podem, aleluia, e nós temos que celebrar isso, Jesus, Ele venceu na cruz do Calvário, porque Ele é digno, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é o Cordeiro, Ele venceu na cruz do Calvário. Aplauda o Senhor Jesus. Escute, o livro não se abriu por mérito de um homem. O livro se abriu por causa da vitória do Cordeiro. Foi a vitória do Cordeiro. Por isso que ele diz, Ele venceu. A Bíblia diz que Ele foi digno, porque Ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. O texto não diz que Ele é digno apenas porque tem poder. O texto mostra que Ele é digno também por causa da sua obra redentora lá na cruz do Calvário. E nós estamos aqui hoje celebrando a morte e a ressurreição. O leão da tribo de Judá, que venceu como cordeiro. A Bíblia diz que o profeta Isaías fala, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro, mas ele não abriu a sua boca. Jesus, quando entra em Jerusalém, as pessoas estão recebendo Ele com ramos de oliveira, dizendo, Hosana, eis aí o nosso rei. O coração de Jesus não muda, o coração do leão da tribo de Judá não muda, porque ele entra não como um leão, mas ele entra como um cordeiro mudo. Ele vai, ele sabe que tem a cruz. Para quê, irmãos? Porque ele vai vencer, ele ia vencer. Ele tinha que abrir um livro. Guarde isso no seu coração. Jesus não é apenas exaltado, mas Ele é exaltado porque Ele se entregou. Isso é lindo demais. Jesus não é apenas poderoso, irmãos. Jesus, Ele é poderoso e digno. Aleluia! Poderoso e digno. Jesus não tomou eu e você à força. Olhou, falou, Marco Aurélio, agora você é meu, não quero ser para o lado de lá não. Júnior, você é meu, não quero ser para o lado de lá não. Jesus nos comprou com sangue precioso na cruz do Calvário. Jesus não tomou esse lugar à força. Ele recebeu esse lugar de ser digno por conta da sua obediência, por conta do seu sacrifício e da sua vitória na cruz do Calvário. A Bíblia diz, irmãos, que quando o Cordeiro toma o livro, os seres viventes, os anciãos, olha que linda essa cena. Quando o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que não abriu sua boca, o texto diz isso muito claro, quando ele pega o livro, olha o que a Bíblia diz, né? Que os seres viventes, os anciãos, se prostram diante dele. Aleluia. E depois o que acontece? Um novo cântico. Depois, milhões e milhares de anjos começaram a declarar, digno é o Cordeiro. Aí depois vai dizer que toda a terra começou a adorar. Olha a ordem do texto, irmãos. Olha a ordem do texto. Primeiro o Cordeiro ocupa o centro. Não se discute. Primeiro, Cordeiro ocupa o centro. E depois o que acontece? A adoração, ela vai fluir. A sua casa será um altar profético. A sua casa será um altar profético, quando o Cordeiro ocupar o centro dela. E isso, irmãos, é determinante. Porque às vezes pode estar tendo aparência. Eu contei um exemplo aqui de alguém que eu conheci pessoalmente. Convivi com eles. Dormia na casa deles. Éramos muito amigos. Nós chegamos até na época, olha que absurdo, né? A gente vê esses músicos tudo tocando. Nós chegamos a montar uma banda.
E todo domingo ele, minha irmã cantava, o Juninho tocava bateria, e nós ficávamos visitando as igrejas, tocando e cantando, e tinha um sonho. Mas uma casa que infelizmente, o patriarca não se atentou aos detalhes da vida. Deixou de trazer Deus como centro, deixou de trazer o Cordeiro como o centro da casa. Os milagres, irmãos, vão fluir na sua casa quando deixar de ser gerado na sua casa através do seu ego. Talvez o que tem dominado a sua casa é o seu ego. Como diz aqui o meu filho na abertura deste culto, talvez tua casa tenha sido governada pelo medo. Como ele disse, não tem problema em sentir medo. Todos nós sentimos, irmãos. Mas ela não pode ser governada pelo medo. Talvez a sua casa tenha sido governada pelas distrações. Família dentro do mesmo ambiente, separada dentro da mesma casa, por conta das distrações. Precisamos trazer o Cordeiro como centro. Talvez você tenha mantido a sua casa como controle, porque você sabe como tem que fazer. E a verdade, irmãos, o homem ele foi forjado para isso, para resolver problemas, para assumir situações. Isso é verdade. Mas não podemos deixar de que o Cordeiro deixe de ocupar o centro da nossa casa. Os milagres vão fluir em nossa casa quando a casa passar a girar em torno da presença de Cristo. Restaure isso sobre a sua casa. É um mês que nós estaremos ministrando sobre família. Se Jesus for apenas uma visita, porque às vezes Jesus tem sido apenas uma visita, mas se Jesus, o Cordeiro, for apenas uma visita, a casa vai continuar fria, indiferente. Se Jesus for apenas um assunto na casa, a casa vai continuar sendo uma casa comum. Se Jesus for apenas uma memória, essa casa vai continuar seca, vazia, não vai ter a presença. Mas se Jesus for o centro, vai virar altar. E altar, nós sabemos o que acontece no altar. Vem fogo do céu. Lembra de Elias? Com os profetas de Baal? Repara o altar, as pedras, 12 pedras, e vai trabalhando, joga água, põe o cordeiro para ser sacrificado, joga água, molha bem, até ficar bem encharcado. Ele ora do céu, ele ora aos céus, ele ora ao Cordeiro que venceu. Pai, manifesta a tua glória neste lugar. Fogo do céu desceu sobre o altar, lambeu toda a água, e o Cordeiro foi aceito à adoração. Quando Jesus é o centro, a casa vira altar. Não há palavrões, não há xingamento, não há ódio, não há mentira, não há pornografia, não há distanciamento, não há frieza, há comunhão, amor, porque Jesus está ocupando o centro. Se o Cordeiro entrar no centro da família, entenda uma coisa, a adoração vai fluir. Se o Cordeiro precisa entrar, se o Cordeiro entrar no centro do casamento, talvez o casamento está frio, você acha que não ama mais seu cônjuge, traz Jesus para o centro, meu irmão. Você vai ver que você vai estar com seus olhos brilhando para o seu cônjuge aí. Vai estar olhando, amando, dizendo assim, nossa, como é que eu te amo tanto? É o Cordeiro no centro. É o Cordeiro no centro. É verdade, irmãos. Você vai olhar e falar, eu tenho tantos anos de casado. Olha, eu amo mais a minha esposa hoje do que quando nós começamos. Eu amo mais meu esposo hoje do que quando nós começamos. Por quê? O que isso acontece? Cordeiro no centro. Cordeiro no centro. Irmãos, está alguma coisa desajeitada lá? Traz o Cordeiro. Se o Cordeiro entra no lar, irmãos, a atmosfera do ambiente da família vai mudar. Muda. E a ordem de Deus para nós é: traz o Cordeiro.
O salmista diz, Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Amém? O salmista está dizendo isso. O altar da nossa casa, irmãos, não será construído sobre a sua força, não será construído sobre a sua inteligência, não será construído sobre o dinheiro que você tem, será construído sobre o altar. E isso faz toda a prosperidade. Algo que o meu filho falou aqui, há sonhos. Você vai sonhar grande, porque Deus tem prazer em te dar coisas grandes. Por quê? Porque Ele está no centro. Ele está no centro, Ele tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer em estar atendendo o desejo do seu coração. Por quê? Porque Ele está no centro. Se aumentar o teu salário, não vai mudar, porque Ele está no centro. Se Deus realizar o desejo do seu coração e te der mais coisas, não vai mudar, porque Ele está no centro. É tudo para Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. O altar da nossa casa não será construído sobre a nossa força, mas sobre aquilo que o Senhor fez por nós. A alegria da casa, irmãos, está, sabe aonde? Na adoração da casa. Os milagres estão sobre a adoração. O Senhor vai intervir na sua casa, o Senhor vai intervir na sua família, porque infelizmente, irmãos, tem casas que estão tentando se sustentar em Adão, na natureza humana, na vontade da carne, nos impulsos carnais. Não governe a sua casa na força de Adão, em nome de Jesus. Tem casa que está tentando sustentar em Noé, conforme nós falamos. Por quê? Na experiência passada, no que já viveu lá atrás. Porque lá atrás a nossa casa era assim. Noé, depois do dilúvio, depois da arca construída, ele vai plantar uma vinha. Quanto tempo leva para nascer uma vinha? Para nascer frutos? Quanto tempo? A ponto de ter colheitas abundantes para poder ser esmagado e ali preparar o vinho, o suco de uva. Quanto tempo leva? E a Bíblia diz que nesse tempo não se vê história de que Noé estava lá levantando o altar. Tem famílias que estão só lembrando das coisas passadas. Porque no início a igreja era assim. Porque no início a presença era assim. Porque no início eu chorava no culto. Porque no início eu falava em língua estranha. Por que você não está falando? Por que você não está chorando? Experiências passadas. Traz cordeiro para o centro. Traz cordeiro. Que uma saudação aqui, saudo a igreja, a eleita, a escolhida, a noiva, a amada, com a paz do Senhor Jesus. Tem pessoa aí que já brada do céu, tem pessoa que já treme, já sente arrepio e vai dar glória a Deus. Por quê? Porque o cordeiro está no centro. Aleluia! Traz o cordeiro para o centro. Você vai ver que vai dar horário. Não é a chuva que vai te impedir de estar no culto. Não é frio que vai te impedir de estar no culto. Por quê? Porque o cordeiro está aqui. O cordeiro não deixa você na cama dormindo. O cordeiro, o tempo está bom para dormir. Está um friozinho. Mas o cordeiro brada do céu. O cordeiro está aqui. Eu vou para a igreja. Eu vou adorar. Não é a chuva que vai me impedir. Não é imprevisto que vai me impedir de estar na casa do Senhor. Por quê? Porque eu quero estar na casa com minha família. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Aplauda ao Senhor Jesus. Tem casas tentando sustentar em Noé. Pare de lembrar das experiências passadas. Viva as experiências de hoje. O cordeiro não mudou. Tem famílias, tem casas que estão tentando se sustentar em Abraão, na promessa, mas ainda misturado com ansiedade e tentativas humanas. Mas a palavra de Deus para nós hoje a minha casa não será sustentada por homens falhos. A minha casa não será sustentada pelas minhas emoções, pela minha força, pelo que eu acho que tem que ser,
pelo que eu sei que deve fazer. Não, a minha casa será sustentada pelo Cordeiro de Deus. O Cordeiro que é digno de abrir o livro, desatar os 7 selos. Queria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Eu queria, como um ato profético, você repetisse o que eu vou falar aqui com você. Eu queria que você dissesse assim: na minha casa, quem governa não é a falha de Adão. Na minha casa, quem governa não é a fraqueza de Noé. Bem forte, na minha casa, quem governa não é a ansiedade de Abraão. Diga bem forte: na minha casa, quem governa é o Cordeiro de Deus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Se a tua casa, o Cordeiro governa, você vai viver restauração em nome de Jesus. Se a tua casa, o Cordeiro governa, você vai viver reconciliação em nome de Jesus. Vai no amém? Se o Cordeiro governa a sua casa, tua casa vai viver de adoração. Vai no amém? A tua casa vai viver milagres, amém? Diga assim: minha casa vai viver milagres, porque o Cordeiro de Deus é o centro da minha casa. Então a pergunta hoje, irmãos, não é apenas quem poderá abrir o livro. Essa não é apenas a pergunta. A pergunta também que eu quero colocar aqui, que o Senhor colocou em meu coração é: quem está no centro da sua casa? E eu vou orar com você. E esse momento, como família, eu queria que você entendesse que é importante nós trazer Jesus para o centro, o Cordeiro de Deus para o centro. Esse é um momento, irmão, Deus colocou essa palavra muito forte no meu coração no domingo passado. Talvez houve tempo em que a sua casa foi um lugar de luta, não importa. Talvez houve tempo em que a sua casa foi lugar de medo, não importa. Talvez houve tempo que a sua casa foi lugar de silêncio espiritual, não importa. O que importa é o agora, porque você ouviu essa palavra: o Cordeiro que é digno de abrir o livro. Aleluia. Eu quero chamar sua atenção nesta manhã, que você reconheça que Jesus, Ele é o centro. Eu queria estar orando com você, queria chamar minha esposa, para nós estarmos fazendo essa oração. E eu queria que você colocasse: Senhor, a minha casa, até agora quem tem governado sou eu, minha força, a minha ansiedade, o meu medo. Minha casa quem está governando é isso, é aquilo, mas eu renuncio hoje, e quem governa a minha casa hoje é o Senhor dos Exércitos. Eu queria que você orasse juntamente com a pastora. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos declarar, Senhor, que o Senhor, Pai querido, é aquele que está no centro. Pai, queremos declarar que nossa casa, nossa família está no altar do Senhor, e o Senhor tem a primazia de todas as coisas dentro das nossas casas. Que o Senhor é aquele, Pai, aonde a nossa fé vai se apoiar. O Senhor é aquele, Pai, aonde será a nossa alegria, porque a nossa alegria vem do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor será, papai, sempre aquele que será a maior motivação de tudo que fizermos, porque entenderemos que tudo que fizermos será para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. Pai querido, nós declaramos que o Senhor é a razão de tudo, Pai, que ter o Senhor como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso Salvador, é o maior presente. Melhor é estar na presença do Senhor do que toda a riqueza do mundo. Maior é a presença do Senhor do que tudo que o mundo pode nos oferecer, Pai.
Declaramos, Pai, que te conhecer e te servir, Pai, é o maior privilégio que possamos ter na nossa vida. Que não é a tribulação, não é a angústia, não são as lutas, Pai, que irão nos separar do teu amor, Pai. Levaremos cativo a nossa mente à tua presença, crendo, Senhor, que a nossa mente é controlada por ti, Pai, porque teremos pensamentos vindo do reino, pensamentos do céu, não pensamentos humanos. Teremos um coração, Pai, quebrantado, contrito, um coração que te ama, que te deseja acima de qualquer coisa, Pai. Declaramos que o Senhor é tudo para nós, o Senhor é tudo para nós, porque o Senhor é digno, Pai. E se precisarmos abrir mão de tudo nesta vida, abriremos por amor a ti, Pai, porque o Senhor, Pai, é tudo para nós, é tudo para nós, Senhor. Declaramos que as paixões do mundo não vão roubar a tua presença. Declaramos, Senhor, que nada vai impedir, Senhor, de vivermos na presença do Senhor, porque isso será o principal. O Senhor é o primeiro, o Senhor é a primazia. A nossa casa pertence a ti, a nossa família é tua, Pai, é tua, Jesus. Toma o centro, toma o centro dos nossos corações, toma o centro das nossas vidas, porque reconhecemos, Pai, que sem ti nada somos, dependemos de ti, precisamos de ti, papai, em nome de Jesus.